Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nossa sequência de vídeos e nós tratamos originalmente das fases do estresse e agora nós estamos trabalhando um pouco com a ideia das origens do estresse. Né? O estresse é uma coisa que não aparece à toa na nossa vida. Muitos estudos apontam para o fato de que ela é, de uma certa maneira, em grande medida, decorrente da forma como a gente conduz a nossa vida, né? Nós havíamos falado sobre a memória episódica, né? Que é uma modalidade de memória que é um pouco diferente. O pessoal da psicologia, da neuropsicologia, com certeza vai estar acompanhando bem isso aqui, porque é uma coisa que eles mexem todo dia. Mas a memória episódica é a capacidade de construir uma sequência autobiográfica, né? Então, na década de 90, eu fui para o Barcelona, né? Eu me lembro de ter ido para Barcelona. Isto é diferente de lembrar do que foi dito durante uma aula. São modalidades um pouco diferentes. Essa memória episódica é um construto, ainda está em construção, mas ela mostra, né, além de ter essa presença na nossa vida como um todo, né, e essa ideia do retorno no tempo, porque quando eu falo que eu estive em Barcelona, então imediatamente eu me lembro do Parque Güell, eu me lembro do hotel onde eu fiquei, eu me lembro das ruas ali e tudo mais, né? Então uma série de coisas vem para mim, né? Não é simplesmente a informação como se eu tivesse lido no jornal. Você esteve em Barcelona, né? A memória episódica, nós vamos ver também que nas diferentes fases da vida, ela é um mecanismo, ela é um sistema neurocognitivo que opera em várias fases da vida. Quando isto é dito, nem sempre nós temos a exata dimensão, a exata envergadura disso, mas é algo que está operando numa criança de 5, 6 anos de idade e é algo que está operando num senhor de 92 anos. Com diferenças. Aqui nós não estamos falando em quadros neurodegenerativos no idoso e não estamos falando de quadros do neurodesenvolvimento da infância e da adolescência. Nós estamos aqui falando da experiência humana usual, sem uma patologia aí complicando um pouco a nossa análise. Então, a memória episódica, quando a gente começa a estudar o funcionamento dela nas diferentes épocas da vida, nós vemos o seguinte, que até a adolescência, né, então da infância, desde as nossas primeiras lembranças, nossas primeiras reminiscências, até a adolescência, a gente vai tendo um aumento, uma melhora progressiva da nossa memória para traços gerais. Ou seja, a capacidade de ter um cenário todo. Então, novamente, quando eu falo que eu estive em Barcelona, vem uma ideia geral. Envolve avião, envolve aeroporto, envolve o que eu fui fazer lá e tudo mais, né? O que eu visitei, etc. Então, até a adolescência, você vê isso crescendo. A capacidade de falar de um cenário geral, ela vai aumentando com o progredir da idade. E tem uma diminuição relativa e um estacionamento disso para traços específicos. Os traços que chamam verbatim, que seria a literalidade. Então, um exemplo disso, eu chego para o meu amigo e falo assim, olha, você falou, né, que não gosta de viajar para o sul, né? Você não gosta de viajar para a Argentina. Eu falo, não. O que eu disse foi: as viagens para a Argentina são muito cansativas para mim. Isso é a memória verbatim. A pessoa lembra literalmente do fraseado. Agora, eu já não lembro exatamente como foi que ele colocou, mas eu tenho a ideia geral de que alguma coisa o desagrada, alguma coisa é adversa a ele quando ele viaja para a Argentina. Então você vê aí, né? E quando eu falo que a viagem para a Argentina, viajar para o sul, você vai vendo aí o verbatim e o geral, as duas modalidades de memória operando
para nós fazermos a reconstrução do passado e a construção do presente. Essa que é basicamente a ideia. Outra coisa que muda é um conceito chamado metamemória. Tá? O que seria a metamemória? É um conceito um pouco mais sofisticado. Novamente, ele é bastante restrito para as pessoas que trabalham com isso, mas nós estamos lembrando aqui que a finalidade do nosso canal é trazer conhecimento, difundir conhecimento de origem saudável, como eu sempre gosto de dizer, de conhecimento que segue de fato as premissas que a gente entende para uma boa informação. Ter procedência, dados terem sido manejados de maneira consistente por mãos idôneas. Então isto é, este conhecimento, tá? E essa consciência, né? Este conhecimento pode contribuir muito para nós construirmos o que eu chamaria a nossa sabedoria pessoal, social, política e econômica. E com isso, passar a viver uma vida melhor. Isto é inspirar. O conhecimento pode nos inspirar. E inspirar é realizar. Isto dito, vamos voltar aqui para a nossa metamemória. Nós vamos ver o seguinte. A metamemória é o nome que se deu ao conjunto de todos os elementos de consciência e conhecimento acerca dos conteúdos e processos de memória. Então, além da memória em si, existe a metamemória. Um exemplo disso é quando eu não lembro uma coisa, mas eu sei que eu sei, eu só não consigo lembrar. Você fala, olha, eu já vi isso aí. Eu já ouvi essa piada. Então, o galo cantou, eu não sei exatamente aonde está. O fato de eu saber que eu não sei exatamente aonde está é a metamemória. Que é uma coisa assim, que é quase como se fosse um desconfiômetro. Eu percebo, eu sei que não sei. Você sabe o que é metamemória? E eu paro e falo assim, nunca ouvi falar. Né? Aí eu não sei, não é que eu não lembro, mas aí eu sei, mas eu não lembro. Aí são mecanismos de metamemória que tem a ver, na verdade, com uma certa consciência ampla, tem a ver com uma certa consciência panorâmica do cenário. Esta metamemória, ela aumenta com o passar da idade, né? E ela progride, né? E ela pode ser responsável por dois fenômenos que são bastante vistos, especialmente nas idades mais jovens, mas de vez em quando você vê em adulto de mais idade, que é um excesso de autoconfiança ou uma falta de autoconfiança naquilo que eu memorizo e aquilo que eu sei de mim. Então, por exemplo, eu fiz a residência lá no hospital XYZ. Foi. Então, lembra lá na época a gente fez, a enfermaria ficava no primeiro andar. Não, a enfermaria ficava no segundo andar. Não, ficava no primeiro andar. Não, o primeiro andar era uma sobreloja. É verdade. Então, assim, até alguém falar da sobreloja, o cara tá lá teimando feito um jumento, que era no primeiro andar quando era no segundo, né? E isto aí talvez seja um excesso de autoconfiança do que eu lembro. Eu estava lá, eu vivia subindo aquela escada. Sim, mas se você esqueceu que tinha uma sobreloja, né? Então, às vezes, né, o mecanismo da metamemória pode contribuir para eu ter certeza de uma coisa que não é tão certa e, por outro lado, não lembrar de algo que eu sei que eu lembro, que eu me lembro, né? Então, isso é extremamente importante, porque Eric Kandel, o vencedor do Prêmio Nobel, ele escreveu um livro que é a grande obra da vida dele. Não é um livro científico, mas é um livro que eu ganhei de uma grande amiga que
teve um cuidado extremo em trazer para mim, até hoje eu saboreio. E o Eric Kandel resume todo o trabalho de neurociência e de psicopatologia e psiquiatria e tudo mais, e psicanálise. Ele coloca tudo sobre um grande manto da memória. E ele tem um livro, mas é um livro fantástico, chamado In Search of Memory. Eu não tenho certeza se tem no Brasil. No final do nosso vídeo vai aparecer a capa dos dois livros muito expressivos que ele escreveu. Aí quem quiser empreender uma pesquisa pessoal, fica à vontade, né? Também algo mais que nós temos aí, que tem uma influência muito grande na sedimentação da nossa memória, na estabilização das ideias que fazemos sobre nós mesmos, é as narrativas sobre nós que nós escutamos e que não tem um correspondente na nossa memória autobiográfica. Então, coisa que a mãe gosta de contar. Isso aí tipicamente são coisas que vêm pela narrativa, mas você obviamente não tem nenhuma experiência, você não teve nenhuma experiência vivencial. Então você não tem isso na sua memória episódica, que é o seguinte: um exemplo disso são os grandes segredos em filmes. Quem nunca viu um filme assim que lá pelas tantas vai haver o personagem está lá, chega num lugar, entra numa determinada situação e lá pelas tantas ele entra em contato com um grande segredo, muitas vezes que tem a ver com ele. Quer dizer que eu não sou austríaco? Quer dizer que eu sou vienense? Austríaco, quer dizer que eu não sou veneziano? Não, você não é veneziano, você é vienense. Né? Todo o enredo está em... Filme de terror gosta muito disso também, a maldição familiar, e vai estar caindo sobre você e o personagem não está nem sabendo, né? Outra coisa é assim, é o exemplo da mãe que guarda um tufinho, um chumacinho. Hoje em dia está meio demodês. Às vezes guardavam um chumacinho de cabelo. Aí chegava pro garoto e fazia: olha como você era loiro quando nasceu. Aí o moleque pega aquele tufo de cabelo, que não tem nada a ver com o cabelo dele, desde que ele se lembra por gente, e ele tem que acreditar que aquilo era dele. Isto também contribui para um efeito que nós temos quando nós pensamos em nós mesmos. O nosso percurso, a ideia que nós temos de nós mesmos é que falta algo, uma experiência de uma certa incompletude. Tem algo aí sobre mim e que me escapa, ao mesmo tempo que é relevante. Este efeito que vem pela fragmentação dos dados que formam a nossa memória episódica, mais o que eu diria a avalanche de narrativas que desabam sobre nós na infância. E eu aqui não estou criticando o fato, ele é inevitável, ele é estrutural e, sob certo aspecto, ele é estruturante. Nós devemos muito a isso. Mas o fato é que é uma avalanche de narrativas. E aí o efeito, como eu falei, o efeito ponta da língua e o efeito de que algo falta. Eu não sou suficientemente competente para ter... Está faltando, que nem um jogo de quebra-cabeça, está faltando peça no quebra-cabeça. Este efeito, todo esse cenário favorece a formação de uma convicção em mim de que algo está perdido na minha história, na minha condição. E você vê isso muito nos mitos de criação, de uma sabedoria ancestral perdida, por ser recuperada, pressupostos equivocados que eventualmente eu posso formar sobre mim mesmo, e os esburacamentos no self. Quando eu falo self, apenas guardando aquela ressalva que nós não estamos nos referindo ao ego na sua acepção convencional. Nós estamos aqui separando o self, dizendo self é simplesmente que esta xícara aqui, ela tem uma existência descolada de mim. Então, o que se passa com a xícara não é exatamente o que se passa comigo. Isso é um self, vamos dizer. É mais singelo
é mais simples e não tem uma grande teoria por trás. Essa ideia de nós mesmos, ela sempre nos soa como sendo, de uma certa forma, com algum esburacamento, com alguma descontinuidade, e às vezes isso pode gerar algum desconforto. Este desconforto, quando atinge determinados níveis, eu passo a ficar estressado. Então esta é uma das origens, né, do estresse, é esta sensação de que algo resta por ser acrescentado para que então eu experimente a felicidade. Nos próximos vídeos nós vamos estar explorando um pouco que tipo de consequência essa sensação do faltante e do perdido, que tipo de consequências isso pode ter na nossa vida prática, diária, cotidiana e, consequentemente, na geração do estresse. Tá? É isso aí. Caso você tenha gostado do vídeo, por favor, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar e de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.